Bom, agora a gente começa a falar de Web2Py, tá? E criar o projeto aqui de e-commerce, tá? Lembrando mais uma vez que vai ser um e-commerce muito básico, bem simplificado. Não sei se todo mundo conseguiu fazer o download desse PDF aí, mas depois vai estar junto com a aula lá. Isso aqui eu já falei um pouquinho do WSGI, falar só um pouquinho do Web2Py, tá? Então, vocês já viram que um framework é um conjunto de classes e funções, né? E basicamente o que a gente estava fazendo aqui seria um mini framework também, tá? Uma biblioteca de componentes, digamos assim, o handler, né, para inicializar o nosso web server, até um web server embutido aqui. Então já é um micro framework isso aqui que a gente estava fazendo utilizando o WSGI puro, tá? O que você precisa para ter um framework basicamente é um conjunto de componentes seus que você possa reutilizar. Então, várias coisas que você faz no dia a dia, bibliotecas, etc., a gente pode chamar de framework, tá? O conceito é bastante amplo. Falando de Web2Py, quais são as características desse framework? Tá? Então, ele é um framework, lógico, que segue as especificações do padrão WSGI, que a gente comentou agora há pouco. Tá? Então, toda aquela questão de ter a comunicação com os servidores web que implementam o WSGI, praticamente todos, né? Nginx, Apache, IIS da Microsoft, até o Tomcat aí, que é desenvolvido para Java, mas também suporta WSGI, e uma série de outros também a gente consegue rodar a aplicação Web2Py porque está dentro do padrão. Um outro detalhe é que o Web2Py implementa o padrão de projeto MVC. Tá? Então, na verdade, é só um conceito para a gente conseguir separar as camadas lógicas aí do nosso código. Tá? Então, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais a fundo disso aqui, mas é só para a gente saber aonde cada coisa está contida dentro do programa e que essas camadas sejam, em teoria, independentes, né? A verdade é que quase nunca elas são independentes, mas na teoria, quanto mais independentes, melhor. O Web2Py é um framework da categoria Full Stack, ou seja, ele pretende te oferecer tudo o que você precisa dentro dele, tá? A não ser que você queira utilizar uma biblioteca externa muito específica. Sei lá, por exemplo, você quer ler arquivos de um banco de dados específico que ele não suporta, um BDF, por exemplo, um banco lá que foi criado com COBOL, aí tem a biblioteca PyDBF lá para você fazer isso, você pode pegar isso, colocar dentro da sua pasta de módulos e utilizar um módulo externo. Sei lá, você quer comunicar com o Arduino, vai ter que usar PySerial, então você vai lá e coloca a biblioteca PySerial, ou até mesmo outra biblioteca, ou até mesmo aquilo que a gente já havia criado aqui, que nós usamos com o TK-Inter. Então você pode utilizar qualquer módulo Python em conjunto com o Web2Py. Mas na teoria que, para aplicações web, tá? Aplicações que sejam feitas para o ambiente web, o Web2Py ele é autocontido. Você não precisa de mais nada. Então ele já tem web server, ele já tem suporte e adaptadores para múltiplos bancos de dados, tem uma camada de abstração para você acessar o banco de dados, tem gerador de formulário, de validador de formulário, upload, controle de acesso, segurança, toda a parte de web service, administração dos seus aplicativos, tem um editor de código via web, um sistema bem básico de teste unitário, tem um sistema muito bom de ticket, para você acompanhar os logs ali de erros que acontecem na aplicação, e tem um sistema de plugins também para você conseguir reaproveitar código em vários aplicativos que você desenvolve, certo? Duas características bem legais do Web2Py que ele não requer instalação, tá? Então você não precisa instalar o pacote Web2Py dentro do seu ambiente, tá? Então dentro do seu ambiente Python aí você não tem que instalar o Web2Py. Ele é autocontido mesmo, você só tem que baixar ele, entrar no diretório e executar o código dele. É diferente, por exemplo, do Django, que o Django ele não é autocontido, né? O Django ele depende de estar instalado
no caminho lá do Python, ele tem que estar acoplado à sua instalação Python para que ele consiga funcionar. Tá? Então, seja dentro de um ambiente virtual, com Virtual Env, ou dentro do seu ambiente Python mesmo, da sua instalação, tanto Django, Flask e alguns outros, eles precisam estar instalados. O Web2Py, assim como o Bottle, ele não precisa. Tá? Você só executa direto e você já tem a aplicação servida. Ele já tem o web server integrado, então enquanto você está desenvolvendo, você não precisa se preocupar em instalar Apache, Nginx, nem nada, tá? Só que esse web server que está integrado no Web2Py não é recomendado para produção, tá? Ele antigamente era o SherryPy que era utilizado. O SherryPy ele é um framework e ao mesmo tempo é um web server. Aí recentemente ele foi alterado para o Rocket, tá? Porque o Rocket ele é mais enxuto ainda, ele é menor, ocupa menos espaço, menor uso de memória, e o criador do Rocket é um dos colaboradores aí do Web2Py, então essa mudança foi meio que natural, até para que ficasse mais fácil de distribuir junto. Mas esse web server não é para produção, tá? Você vai desenvolver usando esse web server. Você pode até criar um protótipo, colocar o seu protótipo no ar, numa máquina local, sei lá, no seu computador, e as outras máquinas da rede acessam, só que ele não é recomendado, ele não é assim suficiente para você publicar para milhões de requests aí, milhares de requests por dia, por exemplo, ele não aguenta, e algumas coisas, algumas questões de segurança, performance, ele também não está preparado, tá? Então, assim como o banco de dados que já vem, né, no Python, que é o SQLite, o web server que vem no Web2Py também não é recomendado para produção. Tá? Então, são coisas recomendadas para você fazer acesso, para você não fazer multi-acesso. Tá? Então, um usuário apenas ali, ou poucos usuários, mas quando você precisa colocar para muitos usuários, é recomendado um servidor, preferencialmente que seja assíncrono e que tenha cache e essas coisas, ok? Mas é muito útil, porque para você desenvolver, você não precisa se preocupar com nada, em configurar nada. Você vai precisar somente do Web2Py, ok? Inicialmente, assim, o Web2Py tem uma interface administrativa, tá? Para quem já usou Django, vale eu falar que a interface administrativa do Web2Py não tem nada a ver com a interface administrativa do Django. Tá? São coisas diferentes. A interface administrativa do Web2Py é para você instalar, administrar a sua instância Web2Py, onde você pode ter múltiplos aplicativos, plugins, verificar como é que está o cache, rodar os seus testes, esse tipo de coisa. Aí dentro de cada aplicativo você tem uma pequena interface administrativa para você verificar banco de dados, ver os formulários para você acessar registro, incluir registro, mas não é igual o admin do Django, que ele é mais voltado para você mostrar essa interface para um usuário, né? O admin do Django é como se fosse um admin do CMS, sei lá, do WordPress, onde você entra e faz a postagem das informações lá. No caso do Web2Py não, é um admin voltado para o desenvolvedor, tá? É uma ferramenta que você não deve expor para o usuário, uma ferramenta que tem uso administrativo mesmo, ok? E o Web2Py tem uma outra característica, que ela é a compatibilidade eterna, né? O que é isso? O Web2Py agora vai entrar na versão 2.0, certo? E existe uma promessa dentro do time de desenvolvimento, né, um compromisso de nunca quebrar a compatibilidade. Então as coisas que são desenvolvidas, elas são bastante testadas, né, e alteradas quando é submetido um patch, uma feature nova, alguma coisa. Isso só é aceito dentro do código, dentro do core, do framework, se não quebrar a compatibilidade. Tá? Então o Web2Py foi lançado em 2007, no final de 2007. Então a ideia é que um aplicativo que foi desenvolvido lá no final de 2007 com o Web2Py, você possa pegar esse aplicativo, né, que é um diretório, e simplesmente baixar a nova versão 2.0 que vai sair e colocar esse aplicativo lá, ele vai rodar sem quebrar a compatibilidade. Tá? E essa quebra de compatibilidade não deve acontecer,
tá? É um compromisso mesmo, até a versão que tiver, versão 3, 4, 5, assim vai indo, tá ok? Existe recentemente aí a questão do Python 3, né? Então, obviamente que o Python 3 quebra a compatibilidade até de compatibilidade do próprio Python, né? Então, o que vai acontecer com o Web2Py é que vai continuar existindo o Web2Py que roda em Python 2, vai rodar até o Python 2.7 e que vai estar sempre suportado sem quebrar a compatibilidade. E já está em desenvolvimento um fork, né? O que seria isso? É uma distribuição separada do Web2Py para rodar no Python 3. Tá? Então algumas coisas lá serão diferentes. Os conceitos serão os mesmos, a questão de compatibilidade, a maneira de utilizar os componentes. A maioria das aplicações vão funcionar sem muitas alterações, vai ter que mudar pouca coisa, certo? Mas por que tem essa divisão? Para não caracterizar quebra de compatibilidade. E a versão 2 para 2.7 vai continuar sendo atualizada do mesmo jeito, recebendo. A ideia é manter as coisas sincronizadas, tá? Mas serão distribuições diferentes, até que todo mundo passe a utilizar a distribuição para o 3.0, que eu acredito que vai demorar muito. Isso para qualquer framework, qualquer plataforma vai demorar um pouco, apesar de todas as campanhas aí a favor, vai demorar ainda alguns anos para o Python 3 pegar mesmo, certo? Então, a ideia é essa. Quando que vai quebrar a compatibilidade? Quando tiver problema de segurança. Então, já aconteceu aí umas 2 ou 3 vezes que nem só problema do código mesmo, sei lá, foi encontrada uma brecha de segurança no Web2Py, então a gente precisa resolver e aí vale a pena quebrar a compatibilidade. Aí é colocado um anúncio lá na documentação. Mas também quando por exemplo, questão de segurança de web server. Então, o servidor web tem uma brecha de segurança, eles resolvem. E aí o framework precisa ser atualizado para ficar compatível. E aí, por algum motivo, quebra compatibilidade com alguma coisa. Então, nesses casos, é quebrada a compatibilidade. Mas em caso de inserir alguma nova funcionalidade ou mudar alguma coisa, a garantia é que o seu código vai funcionar e você vai ter o mínimo de dor de cabeça possível se um dia você quiser atualizar a sua versão e manter o framework atualizado, ok? Deixa eu ver a pergunta aqui, se página .py não roda no Apache. Se você tiver um arquivo .py, um script Python, ele tem que fazer print do HTML, tá? Que nem eu tinha mostrado aqui. Se você colocar isso dentro da pasta CGI-bin lá do Apache e configurar o CGI para ficar ativo, se o usuário chamar meusite.com.br/CGI-bin /meuscript.py, o que o Apache vai fazer vai ser executar aquele script, pegar todos os prints que tiver lá dentro e reverberar esse print para o browser, né? E obviamente que o que vai estar sendo printado no browser tem que ser HTML, tá? É o único jeito de rodar .py no Apache. Outro jeito que você tem é com o framework, tá? Então você tem o framework, aí tem o mod WSGI, que é um módulo do Apache que faz com que o framework se comunique com o Apache. E é o que a gente vai ver aqui, tá? E aí tanto faz para o Apache, IS, Nginx, todos eles funcionam parecidos. Então o que você precisa para funcionar o Web2Py? Você precisa fazer o download dele, tá? Então você vai entrar em web2py.com, clicar lá em download. Recentemente o site do Web2Py está tendo muito acesso, tá? Então é uma média aí de 200 mil page views diárias. Então eu estou ajudando a resolver esse problema, que inclusive está hospedado num dos meus servidores aqui, tanto o web2py.com e o Web2Py Slices. E a gente está mudando agora para Python Anywhere, né? Então a Python Anywhere vai ser patrocinadora do Web2Py em questão de hospedagem. Então, às vezes está tendo problema de sair um pouco do ar aí, tá? Mas acredito que dentro de uma semana ou 2 isso vai estar resolvido. Aqui na página de download você vai ver uma série de botões aqui, tá? Existe a versão corrente, tá aqui 1.99.7, versão estável, tá? Ou seja, foi testada essa versão, funciona, não tem incompatibilidade com, não quebrou compatibilidade e também funciona com todos os servidores e plataformas, etc. Tem a versão aqui Nightly Build, que é a versão de teste, tá? Ou seja, toda vez que tem uma mudança no repositório,
é colocada uma tag lá, sei lá, uma coisa nova muito importante é colocada uma tag de teste, e aí vem para esse botão aqui, que é o botão de teste, tá? Então isso aqui é para quem está interessado em testar alguma coisa nova, tá? Então você verificou que saiu alguma coisa nova, e aí você pode vir aqui e ajudar até a testar. A versão trunk é para developers. Tem muita gente que usa a versão trunk em produção, tá? Gente que está assim, suficientemente confortável para resolver os bugs que podem acontecer de última hora, utiliza em produção. Eu uso a versão trunk em produção na maioria das vezes, tá? Eu vou lá, dou uma olhada no GitHub, verifico o que foi alterado, onde pode acontecer problema ou não, e eu vou mantendo atualizado até para ajudar a testar, tá? Mas aqui essa coluna aqui é para você é mais assim para quem quer ajudar no desenvolvimento, tá? Aí tem o plugin Wiki, que é um negócio que vai ser descontinuado, tá? Então não fiquem muito felizes com eles, porque já tem uma coisa nova aí, que é um plugin para você criar uma wiki, como uma Wikipedia. Você instala o plugin e o seu aplicativo vira um esquema tipo Wikipedia, que as páginas podem ser editadas por vários usuários, tem histórico, esse tipo de coisa, tá? Para dizer bem a verdade, eu já utilizei esse plugin Wiki algumas vezes, mas foram poucas. E ele vai ser descontinuado porque o Web2Py vai passar a ter uma feature interna mesmo, sem necessidade de plugin, para quando você quer fazer com que alguma página sua ali seja editável, você vai dizer quem são os grupos de usuário, como se fosse um CMS integrado, né? Mas isso ainda é para a versão 2.0, que ainda vai demorar 1 mês ou 2 meses aí para sair. Onde que vocês vão baixar? Tá? Nessa aqui, na primeira coluna, que é a coluna estável. Então aqui a gente tem For Windows, For Mac e Source Code. Tá? O que é For Windows? For Windows é um pacote zipado, onde tem o web2py.exe. Qual que é a intenção disso daqui? É para você aprender a usar o Web2Py, para você ver como é que ele funciona e facilitar o fato de que você vai baixar um .exe no seu Windows, dá 2 cliques e ele vai rodar. Ok? Só que tem várias limitações, porque isso aqui fica tudo contido. Inclusive o Python você não precisa nem instalar. O Python já está contido dentro desse exe. Você pode baixar uma máquina até que nem tenha Python. Para o Mac é a mesma coisa, você vai ter um .app. Mas eu não recomendo essas duas versões aqui, tá? Não recomendo porque o ideal mesmo é pegar essa versão Source Code. Tá? Eu acho que até esse botão aqui devia estar em amarelinho com destaque, porque essa aqui é a versão recomendada, tá? Então na coluna estável aqui, sempre Source Code, independente de você estar no Mac, no Windows ou no Linux, certo? Então você vai fazer o download dessa versão Source Code, ele vai salvar para você o web2py src.zip. Tá? Então você salva isso daqui, você pode fazer o download aqui direto, né? Ou você pode pegar aqui o link, né? E fazer lá no terminal direto. Deixa eu ver qual pasta que eu estou aqui. Tá. Eu vou fazer dentro de uma pasta que eu criei, ó, chamada curso, julho de 2012. Tem só um readme e um teste aí. Vou fazer o download para cá. Tá? Então vou fazer com o wget, que eu tenho ele aqui no Windows. Então eu vou baixar ele para cá, ó. Então você só tem que baixar esse pacote aí, web2py-src, que é o código fonte mesmo, tá? Então todo o código fonte vai estar aí, não apenas um aplicativo .exe ou .app, e aí você tem mais controle do que está acontecendo, é mais fácil para você aprender, para você verificar. Então sempre recomendo esse SRC, esqueçam as outras versões, tá? Se você quiser verificar a versão de desenvolvimento, aí você pode vir aqui no GitHub, tá? github.com/web2py, o repositório web2py tem o código fonte também, tá? O mesmo código fonte está aqui. Se você quiser, você pode clonar esse repositório e usar ele, mas já sabendo que aqui ele é um repositório trunk, né? O que significa? Que está sendo mudado toda hora. Então, a cada momento tem uma alteração. Há 1 hora atrás aqui teve uma alteração, né? Então pode quebrar. Então é mais para quando você quiser testar, ok? Caso contrário, usem a versão estável. Então eu baixei. O que você tem que fazer depois que você baixar? Então já está aqui. Deixa eu entrar na pasta que eu estou ali, ó. Então baixei, está aqui o web2py src. A única coisa que você tem que fazer é descompactar.
Tanto faz você vir aqui descompactar por aqui ou pelo terminal. Deixa eu ver se eu tenho um zip aqui. Tem. Então vou fazer aqui pelo terminal. Unzip, Web2Py SRC, ele vai descompactar. A distribuição do Web2Py, ela... Deixa eu ver o tamanho aqui, só para confirmar isso para vocês. O tamanho dele é mais ou menos 8 MB, tá? Só que é uma série de arquivos, tá? Então dentro desses 8 MB aí tem a documentação, tem alguns exemplos, tem uma pasta de contribuição e tem 3 aplicativos que já vem instalado por padrão dentro do Web2Py. Tá? Então demora um pouquinho aí para descompactar, principalmente no terminal, que o terminal demora um pouquinho mais. Eu só estou fazendo no terminal para mostrar para vocês, porque geralmente quando você fizer no servidor, você vai fazer pelo terminal. Tá? Então, sei lá, você vai fazer aqui no Python Anywhere, uma das opções é você abrir um console aqui, ó. E esse abre um console bash, né? E dentro do console bash você consegue fazer isso com o wget ou com o git, né? Aqui não precisa, porque o Python Anywhere já tem um script para isso, né? Você clicando aqui em Web2Py, ele já vai baixar e instalar para você. Mas se você quiser fazer manualmente, você também pode, tá? Depois a gente pode até fazer manualmente. Vir aqui no bash e baixar mesmo igual a gente fez aqui pelo script, ok? Então agora o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter uma pasta chamada Web2Py, certo? E a pasta Web2Py é o framework, tá? Ele é o pacote Web2Py. Aqui dentro tem tudo o que você precisa para desenvolver, independente do servidor, independente do sistema operacional, tá tudo aqui, tá? Obviamente que nem tudo que está aqui você vai usar, certo? Algumas coisas aqui são mais importantes, mais significativas. Então, só para dar um overview aqui da estrutura do Web2Py, o que tem nessa pasta aqui que tem relevância, que é realmente importante, tá? Obviamente o Web2Py.py, tá? Que esse daqui, digamos que é o nosso script de desenvolvimento, tá? Anotem isso. O Web2Py.py é algo que a gente vai usar somente em momento de desenvolvimento. O que esse script faz? Ele instancia para a gente o servidor de desenvolvimento, que é o servidor integrado, e ele coloca o ambiente do Web2Py dentro desse servidor. Ele expõe o ambiente, que é o aplicativo todo que está aqui. Tá? Essa instância a gente chama de instância Web2Py. Ele vai pegar essa pasta Web2Py, quando a gente executar esse script aqui, e vai colocar essa pasta dentro do que a gente chama de environment. Tá? Então ele coloca os componentes aqui expostos para a gente dentro do environment. E lá dentro a gente consegue importar o que a gente quiser, fazer tudo o que a gente quiser, e esse Web2Py.py já tem um web server interno, que é o Rocket Web Server. Tá? Aí depois, dependendo de onde você vai fazer o deploy, tá? Você vai colocar isso, por exemplo, no Apache, no Nginx, no Python Anywhere, que roda Apache. Aí a gente vai usar esse daqui, ó, WSGI Handler. Tá? O que é o WSGI Handler? É mais ou menos aquilo que a gente acabou de fazer aqui, ó. Tá? A gente não fez esse scriptzinho aqui, ó, que inicia um web server, passa qual que é aplicativo de entrada e tudo mais. Então, o WSGI Handler, ele segue o padrão WSGI para informar ao Apache aonde que essa aplicação começa, tá? Aonde eu tenho que ir quando eu tiver uma requisição, né, o Apache vai ter uma requisição para o Web2Py, o que ele tem que executar primeiro, aonde começa esse aplicativo. Então o WSGI Handler faz isso, tá? Então obviamente que para todos os servidores que implementam WSGI vai ser esse daqui. Aí tem o SCGI, que é uma tecnologia bastante usada aí por hosts compartilhados que rodam PHP, tá? Então para você não ter que falar para eles instalarem, por exemplo, o WSGI no Apache, você pode rodar utilizando o SCGI lá, é só você indicar esse arquivo aqui. Tá? Se por acaso o seu servidor compartilhado não tem nem isso, você pode usar o mod python handler.py,
Você só vai ter que indicar o caminho desse arquivo, tá? Não se preocupem que eu vou mostrar depois como que isso aqui funciona lá na configuração. Para quem ainda utiliza mod Python, que já está descontinuado, tá? É um módulo também para o Apache. E aí tem outros, tem o CGI, que é para CGI puro, tem o do GUI, né? Que é o Google App Engine. Então, se você quiser colocar o seu aplicativo lá na estrutura do Google, esse aqui é o arquivo que vai ser indicado no app.yml, que é esse arquivo aqui de configuração para o Google App Engine. Tem também um script aqui chamado mserver.py. Tá? Então, esse script é o seguinte: para você testar o seu aplicativo, por exemplo, você quer executar ele no Tornado. Tá? Tornado é um servidor web e framework que foi desenvolvido pelo Facebook. Então você quer pegar o seu aplicativo aqui, rodar no Tornado. Então aqui dentro do mserver você pode fazer python mserver.py espaço Tornado. Aí ele vai executar a sua instância dentro de um servidor Tornado. Aí você testa se está tudo funcionando, tá? Então é mais uma utilidade para desenvolvimento. Óbvio que quando você for fazer o deploy no Tornado, aí lá você vai ter que passar o WSGI Handler, né? O mserver é mais para você fazer teste. Aqui dentro, também de importante mesmo, tem uma outra coisa que é o version, tá? Version, ele vai mostrar a versão, tá? Então se eu entrar aqui, ó, em Web2Py e der um cat no version, ele vai dizer, ó, versão 1.99.7, tá? Então esse arquivo aqui, quando você clicar no botão de atualizar o Web2Py lá na interface admin, ele vai ser substituído e ele guarda aí a versão, tá? Como ele não é instalado, né, ele é uma pasta, então a versão precisa ser persistida dentro de um arquivo de texto mesmo. O que a gente tem mais de importante aqui agora são os arquivos de rota. Tá? Então, assim, o Web2Py já tem o roteamento padrão. Tá? Aquela questão de o que você passa na URL, o que cada coisa significa ali. Onde está o nome do aplicativo, a função que tem que ser executada, as variáveis que são passadas pela URL. Então, esse processo de URL dispatching, ele já tem um padrão que eu vou mostrar para vocês, mas depois eu vou mostrar também como que a gente customiza. Tá? Quando a gente for customizar, a gente vai usar esse arquivo aqui, ó, routes example e o router example. Então, os dois servem para a mesma coisa, só que são conceitos um pouquinho diferentes. Esse aqui utiliza a expressão regular, né? Então a gente tem que entender de regex aí para fazer o match das nossas URLs. E esse router aqui utiliza um dicionário Python, mas basicamente fazem a mesma coisa. É só a gente tirar esse exemplo daí, salvar como .py, que ele já passa a valer as novas rotas, tá? Bom, basicamente isso daqui é o que a gente tem que se preocupar dessa primeira da raiz aqui, tá? Isso aqui é onde estão as coisas importantes, tá? O handler, que a gente vai dizer para o web server, é aqui que meu aplicativo começa. E o handler tem a inteligência para ler as rotas e entrar lá no environment, no ambiente do framework mesmo. E o arquivo de rotas, tá? O restante aqui são mais opções para outros tipos de plataforma, se você quiser fazer log, esse tipo de coisa. Aí o que nós temos aqui é uma pasta chamada Site Packages, tá? O que é essa pasta Site Packages? Digamos que você tem uma biblioteca que você desenvolveu, sei lá, que é uma biblioteca de relatórios, sei lá, qualquer coisa, e você quer que ela fique disponível para os seus aplicativos Web2Py que você criar aqui dentro. Lá dentro você vai fazer assim, importe minha biblioteca. Onde que você coloca a sua biblioteca? Você coloca ela aqui dentro, tá? Do Site Packages, tá? Lembrando que esse Site Packages aqui é do Web2Py, fica dentro da pasta dele. Se você transferir essa pasta para outro local, as bibliotecas do Site Packages vão junto. Só falando isso porque o Python tem uma pasta Site Packages também e que o Web2Py também enxerga, tá? Então, se você quiser, você não precisa colocar as suas libs aqui. Você pode deixar as suas libs lá mesmo no Python puro, instalado, tá? Mas aqui é uma opção. Tem uma pasta de scripts que são utilidades. Não é algo que você vai ser obrigado a usar. Mas aqui, por exemplo, tem script para você fazer o deploy automático numa máquina com Ubuntu. Ó. Então, setup Web2Py, Nginx, o WSGI, Ubuntu.sh. Você vai no shell do seu
do seu servidor Ubuntu, executa esse script aqui e ele já instala tudo e configura para você o servidor web, o WSGI, o Web2Py, a porta correta, já deixa tudo pronto e funcionando. Tá? É um processo automático aí. Então tem vários scripts aqui que tem outras utilidades. Aí a gente tem o pacote chamado Gluon. Tá? O que é o pacote Gluon? É onde está o framework. Tá? Por que se chama Gluon? Porque Gluon era o nome do Web2Py em 2007. Tá? Até o finalzinho de 2007 chamava-se Gluon Framework. Só que aí, como Gluon é uma palavra, é o nome de uma empresa, teve um processo lá de patente, né, pelo nome, e aí foi obrigado a escolher um outro nome. Aí teve uma votação na lista de discussão e o nome escolhido foi o Web2Py. Tá? Então, para manter compatibilidade, né, não pode mudar o nome da pasta Gluon, então ficou Gluon mesmo. Tá? O Gluon é o pacote onde todas as ferramentas e componentes do Web2Py estão. Então aqui dentro a gente tem tudo. Acesso ao banco de dados, debug, todos os componentes HTML que a gente vai usar, que nem eu havia mostrado para vocês aqui, ó, que a gente criou componentes que tem um gerador de formulário. Então, digamos que aqui dentro do HTML tem um gerador para cada componente HTML que a gente precisar. Toda a parte de administração, então está tudo aqui dentro do Gluon. Tá? Dentro do Gluon tem os testes, né, que são os testes feitos para os componentes do Web2Py. Então, antes de lançar a versão estável, tem que passar por esses testes aqui. Então, testa o cache, DAO, HTML, linguagens e as coisas mais importantes são testadas, né, que fazem parte do core. E tem a pasta de contribuições. Tá? O que são contribuições? São códigos de terceiros, né, que já estavam no GitHub disponível aí, que tem uma licença compatível com a licença GPL, que aí fica fazendo parte da distribuição Web2Py. Então aqui tem gerador de PDF, aqui tem acesso ao PayPal, aqui tem o shell do Web2Py que a gente já vai ver, o spreadsheet que é para você criar tipo um Google Docs, sabe? Você fica com uma planilha online. Então tem uma série de coisas que já vem aqui por padrão, métodos de login, sei lá, para você fazer login com o Google, com o Facebook, com o Twitter, já está aqui no Contrib, tá? Isso não faz parte do framework, mas o framework tem integração e a biblioteca é colocada aqui dentro do Contrib. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura. Aí, essa aqui é a estrutura do framework, é o que ele vai utilizar para criar o ambiente, né, o environment. E aí nós temos uma pasta chamada Applications. Tá? Dentro da pasta Applications é onde você vai colocar os seus aplicativos. Tá? Então aqui a gente vai criar o nosso aplicativo e ele vai ser basicamente uma pasta igual essas que estão aí. Tá? Só que por padrão o Web2Py já traz 3 aplicativos. Um deles é o aplicativo Admin, que serve para administrar o seu próprio Web2Py. O Examples, que é na verdade uma cópia do site. Tá? Então esse site aqui, o Web2Py, ele é a aplicação Examples, está aqui, ó, Examples. Então, esse aplicativo vem junto do Web2Py. Então, é uma cópia do site para você pegar alguns exemplos aí de como foi feito. E tem a aplicação Welcome, né, que a gente chama de aplicação Scaffolding, que toda aplicação que você criar vai ser criada com base nessa aplicação Welcome. Ela vai ser uma cópia da Welcome. E aí, com essa cópia da Welcome, você passa a desenvolver o restante, a customizar. Tá? Esse aqui é o padrão da distribuição Web2Py. Como é que funciona? Quais são as minhas opções? Tá? Então é o seguinte, deixa eu fechar isso que está aqui. Aqui, ó, eu já tenho a minha pasta chamada curso, julho 2012, e aqui dentro tem uma pasta chamada Web2Py. Tá? Então vai ficar aí dentro. E aqui tem a pasta de applications, que é a que a gente estava vendo. Você pode utilizar o editor que você quiser, a IDE que você quiser para desenvolver. Tá? Isso fica a seu critério. Eu indico utilizar o Sublime Text como editor. Se você quiser usar uma IDE completa, que te dê vários recursos de IDE, ou seja, autocomplete para tudo, inspeção de código, debug, essas coisas, existem 2 IDEs que funcionam muito bem com o Web2Py. Uma é o Eclipse com o PyDev. Tá? Então, você vai ter um trabalhinho para configurar, né, o PyDev no Eclipse, os caminhos, tudo, mas tem alguns tutoriais aí ensinando. E a outra é o Wing IDE. Tá? Então, a Wing é uma IDE que funciona muito bem. Tá?
Tá? Aqui você não vai ter trabalho para configurar, você vai simplesmente ir lá, criar novo projeto e pronto. Diz onde está o caminho da sua pasta Web2Py e ele vai sair rodando. Tá? Tem o Optane Studio também, que na verdade é o Eclipse, né? O Optane é só uma versão do Eclipse que já vem com vários plugins aí juntos. Então funciona igualzinho o Eclipse. O legal aqui do WingDE é que ele já está preparado para trabalhar com o Web2Py. Só que ele não é free, né? Ele tem uma versão free, né? Obviamente. Só que ela tem umas limitações lá, principalmente na parte de debug, que é a versão Community aqui. Só que a versão completa ela é paga, né? Então você pode até, se você tiver... Eu vou colocar esses links todos, sem problema. Eu vou colocar lá junto da aula. Se você estiver desenvolvendo um projeto open source ou se você estiver desenvolvendo um projeto educacional, eles te dão uma licença gratuita. Se for alguma coisa comercial, aí você precisa pagar aqui, não tenho certeza quanto custa. Mas o legal é que tem aqui um tutorial para Web2Py dentro do próprio WingDE. O próprio site da WingDE já mostra como é que você configura o seu projeto. Ó. Cria o projeto, adiciona o diretório Web2Py, como é que faz o debug, todas essas coisas já está explicadinho aqui. Tá? Então a minha indicação para quem quer fazer um projeto comercial, ter uma ideia completa, é o Wing. Se não, o Eclipse. Tá? Depois eu vou pôr esses links lá. Bom, o que você precisa para executar o Web2Py? Você precisa Python. Tá? Então basicamente é isso. Baixou o source aqui, você tem já todos esses arquivos. Tá? Durante o desenvolvimento, o web server que a gente vai usar é o que já vem contido, que está dentro do web2py.py. Então você tem que ter Python. Você vem aqui e executa Python web2py.py. Então se eu executar isso assim, ele vai abrir para mim, ó, ele vai iniciar o servidor, né? Ele vai tentar iniciar o logger, tá? Só que o logger no Windows não tem. Então ele ignora, ele mostra aquela mensagem ali e ignora. E aí você executando isso aqui direto, ele inicia essa telinha aqui, ó, que é feita com tkinter. Ó, é um formuláriozinho tkinter com um gráfico aqui de carga, né, para a gente verificar durante o desenvolvimento se está muito pesado a carga do servidor, esse tipo de coisa. E aí aqui você tem a parte de administração do servidor, tá? Isso aqui vai ficar rodando. Então aqui tem o IP, né? Então você pode deixar 127.0.0.1, que é o endereço do localhost. Se você quiser que todas as máquinas dessa rede, né, se eu tivesse vários computadores em rede aqui, acessassem esse mesmo aplicativo, eu mudaria aqui para 0.0.0. Tá? Posso mudar aqui para a porta 80, 8080, qualquer porta que eu quiser que esteja disponível. E eu tenho que escolher um password. Tá? Essa senha é a senha da interface administrativa. Então eu vou escolher uma senha qualquer. Vou colocar aqui 1234. E aí eu dou um Start Server. Tá? Então, quando eu dou Start Server, ele executa para mim o... Opa, peraí que deu alguma coisa aqui. Deixa eu mudar para localhost para eu ver que eu acho que eu tenho um roteamento aqui no meu Windows no arquivo de hosts, né? Pera aí. Aí foi. Meu problema era com o IP 0.0.0 no meu Windows não está ok. Mas funciona porque assim todas as outras máquinas conseguem entrar no meu IP direto lá, 192.168.0.1 e acessar o aplicativo, tá? Então o que ele faz? Ele acessou aqui, ó, a minha porta 8080, que foi o que a gente colocou aqui. Tá? 8080 não, desculpe, 8000. E aqui ele já mostra como é que está a carga. Tá? Então, acessei lá, teve um pico aqui. Se eu der um refresh aqui, ó, acessei novamente. Ele tem um outro gráfico aqui que vai mostrando tudo o que está acontecendo. De acordo com o que eu vou executando aqui, ele vai mostrando, independente do aplicativo que eu tiver rodando aqui. Ok? Essa telinha aqui é opcional, tá? Você pode ou não utilizá-la. A única vantagem dela é que você tem controles aqui para Stop Server, Start Server, e você tem esse gráfico aqui, que é o gráfico de carga, né? Ele vai contar aqui o tempo que demora para o response chegar até o navegador, né? Então, se começar a ficar muito alto aqui, pode ser que você, dependendo do que você estava executando naquele momento, você tem que dar uma olhada. Mas não é algo assim também tão útil, você tem outras maneiras de testar. Tá? Então esse aqui é um jeito de você inicializar. E aí,
o seu Web2Py fica disponível aqui na porta 8000. Então você dá o stop server aqui, aí o servidor sai do ar. Se eu tentar chamar localhost aqui, ele vai ficar tentando e vai dar timeout porque o servidor está fora. Ok? Então isso aqui é uma das maneiras de executar o Web2Py. Vou fechar aqui. Que essa maneira aqui é a maneira que eu não costumo usar. Tá? Olha lá, já saiu do ar. A outra maneira que você tem de executar é você executando aqui o web2py.py e passar parâmetros, tá? Então esses parâmetros são vários. Se você der um "-h" aqui, ele vai mostrar para você quais são os parâmetros que ele acessa, que ele aceita. Então tem aqui vários parâmetros que você pode configurar essa execução. Lembrando que esses parâmetros aqui é para configurar o ambiente de desenvolvimento, tá? Toda configuração que é para produção deve ser feita lá no servidor web. Tá? Mas aqui, por exemplo, eu quero testar um certificado SSL. Então eu vou executar o web2py.py-c de certificado e vou colocar o caminho do meu certificado. Tá? Geralmente certificado SSL, quando você compra ele é um arquivinho .key, né? Ou um .pki, depende. Então você passa o caminho do certificado e aí o servidor passa a acessar via HTTPS, você consegue testar esse certificado. Tá? Geralmente quando você compra um certificado, eles te dão um arquivo que é para você colocar em produção, que está com o seu domínio, né, com tudo certinho, e eles te dão também um arquivo que é para você, para ambiente de teste. Então você pode passar isso aqui e inicializar. E aí tem uma série de outras coisas que você pode passar. Tá? Uma maneira útil de inicializar o Web2Py para você evitar aquela telinha é você vir aqui e passar o parâmetro necessário direto. Então eu passo aqui, por exemplo, "-a" de admin password 1234, ao invés de colocar minha senha lá naquela janela. "-i", que é a interface, em vez de eu colocar lá, eu coloco aqui, que é o 0.0.0, por exemplo. E a porta, né, "-p 8000. Tá? Então eu inicializo desse jeito aqui. Aí ele vai ficar assim, ó, no terminal, a mensagem dizendo que já está inicializado, e pronto. Aí você pode vir aqui e executar, que ele vai estar rodando aí, ó, aplicação welcome, e fica aqui o terminal para a gente poder fazer debug até, e não tem mais que ter aquela janelinha. Quando eu quiser finalizar, eu venho aqui e dou um Ctrl C, tá? Ctrl C é o sinal aí para você finalizar uma execução de terminal. Tá? Então é isso. Ctrl C para você sair da execução. Se for no Mac, se eu não me engano, é Command D. Tá? No Mac é um pouquinho diferente, ou Command C, mas geralmente é Ctrl C, tá? Ou Command C. É isso. Quando a gente inicia o Web2Py aqui, como eu falei para vocês, o Web2Py tem uma característica também, que é a Convention Over Configuration. Tá? O que é isso? O Web2Py ele foi criado com base, né, no Django e no Rails. Tá? Então, quando ele foi criado, a ideia era fazer algo que tivesse as ideias do Django, né, que fosse feito em Python e tivesse a parte de roteamento de URL, gerador de formulário, etc. Só que fosse mais fácil do que o Django para você implementar, porque no Django você tem que configurar tudo, né? Você tem o settings.py lá, você tem que criar um arquivo de settings, colocar os caminhos todos lá, as aplicações que você está instanciando. Então tudo isso precisa ser muito configurado, você tem que criar o seu aplicativo. E o Rails tem um negócio legal que é o Convention Over Configuration, ou seja, tudo tem um comportamento default. Se você não configurar nada, já tem uma configuração padrão. Aí você decide se vai querer mudar ou não essa configuração. Tá? Então, o Web2Py foi meio que a ideia de juntar o que o Python tem de legal, que já estava implementado com Django, e essa questão de facilidade de configuração do Rails e até em alguns casos a não necessidade de configuração. Coisas configuradas automaticamente, que você obviamente tem a possibilidade de mudar se quiser. Se não quiser, utilize o padrão, que já é uma convenção aí da maioria dos desenvolvedores. Tá? Então, quando você executa o Web2Py, ele tem uma rota padrão. Tá? Então, aquela coisa de você criar caminhos de URL fica opcional. O que é essa rota padrão? Tá? Então, nessa apostila aí, que eu vou colocar o link lá depois, tem... isso aqui eu já falei, né, que é a estrutura ali dos arquivos. Já
falo sobre isso daqui, mas vamos falar aqui da rota padrão. A rota padrão é o seguinte: de acordo com a URL que é passada para o request, tá? Então aqui eu tenho uma URL lá, ó, localhost 8000. Toda vez que eu chamo localhost 8000, que já está executando o servidor de desenvolvimento Web2Py, ele passa pelo URL dispatching para definir o que vai ser executado, tá? Então, por padrão, o Web2Py tem esse roteamento aqui, tá? Então, o primeiro parâmetro que ele recebe aqui na URL é o nome do aplicativo que está sendo executado. Tá? Lembrando que em uma única instância Web2Py você pode ter vários aplicativos, um monte, tá? Em uma única instalação de Web2Py, cada um respondendo por um domínio separado, tá? Mas todos eles estão dentro da mesma instância Web2Py se você quiser. Se você não quiser, você pode separar também, mas o padrão é assim. Então o primeiro parâmetro aqui é o nome do aplicativo que vai ser executado, tá? Então o aplicativo padrão do roteamento é o welcome, e é o primeiro parâmetro aqui que ele recebe, o welcome. Então quer dizer que ele está executando o aplicativo que está nessa pasta aqui, ó. Opa, desculpem. Pasta welcome. Esse aqui. Tá? Então é esse aplicativo que quando você chamou, ele trouxe esse aplicativo para o ambiente, tá? Para o environment. Ele carregou essa pasta de aplicativo. Aí o outro parâmetro que ele recebe aqui, o segundo, né? Então o primeiro foi o nome do aplicativo, o segundo aqui está escrito default. Tá? O que é isso daqui? Isso aqui é o controller, né? O controller, dentro do MVC, ele é o responsável por definir o fluxo do seu aplicativo. Tá? O controller é o local onde você vai colocar funções, tá? E lá dentro você vai decidir o que vai acontecer com o aplicativo. Você vai fazer um if lá e vai dizer assim: if usuário especial, o desconto é X ou Y. Então é aqui que você vai colocar esse tipo de lógica. Lógica de decisão do seu código. Lógica onde você decide que componente você vai carregar, o que você está querendo fazer. Isso fica dentro do controller. Tá? E o controller tem uma série de funções lá dentro. Então as funções, por padrão, são aqui o terceiro parâmetro. Tá? Então tem aqui a função index. Tá? Se eu mudar aqui index para user, por exemplo, olha lá, ele vai executar a página de usuário aqui, vai pedir para o usuário fazer login, tá? Então, eu estou dentro do mesmo controller, default, executando a função user, certo? E aí, como um parâmetro adicional aqui, eu tenho um argumento chamado login, tá? Porque além do login, eu tenho também aqui register, que é onde o usuário se registra no controle de autenticação padrão do Web2Py. Esse tipo de roteamento de URL, ele é bem maleável, você pode mudar. Você pode mudar a ordem das coisas. Se você quiser que o usuário passe primeiro o nome da função, no segundo o nome do aplicativo, você fica livre para escolher, tá? Escolher qual que será a regra. Se, por exemplo, você tiver uma regra qualquer, que toda vez que aparece a palavra Python na URL é para executar uma função específica, você consegue criar uma regra baseada na URL também. Tá? Então esse tipo de coisa a gente vai fazer na configuração de URL. Mas a URL padrão é essa daqui. Dentro da pasta do aplicativo, né, então digamos que ele trouxe o aplicativo aqui para o ambiente de execução, a gente tem uma estrutura básica, tá? Que é definida para aplicativo, e o welcome serve como modelo para a gente criar os nossos outros aplicativos. Tá? Essa estrutura básica ela é principalmente formada pela estrutura MVC. Tá? Então, em MVC a gente tem aqui models, tá? Então, são arquivos Python que definem modelos de dados. Tá? Então, aqui a gente vai definir listas, dicionários, tuplas, todas essas coleções de dados que a gente quer usar durante o desenvolvimento do aplicativo vão ficar aqui. Tá? Por exemplo, o menu. Nosso menu lá pode ser um dicionário com várias opções. Então ele fica dentro de um arquivo aqui, a gente pode dar o nome que a gente quiser para esse arquivo. Já já eu falo de outras particularidades. O acesso a banco de dados normalmente também fica dentro de models, não é obrigatório, tá? A gente pode colocar isso em outro lugar, mas geralmente fica aqui dentro de models, e a definição das tabelas, campos, e até mesmo a parte de formulário, né? Tipo, como que vai acontecer a validação desses modelos de dados,
geralmente acontece aqui, tá? Então, você tem regra lá. Toda vez que o usuário entrar com o nome dele, na hora de gravar no banco tem que ser maiúsculo. Toda vez que ele colocar um CPF, antes de entrar no banco de dados, eu tenho que checar se o CPF é válido. Então, as regras que são relacionadas aos dados, a gente coloca também dentro de models, tá? Então, aqui pode ter definição de modelo de dados e funções ou classes que sejam relacionadas aos dados, tá? Além do model, a gente tem o controller, tá? Então, o controller também são arquivos Python, e aqui dentro é o que vai estar exposto para o usuário. Tá? Então, o usuário veio aqui, chamou aqui, ó, default user. Isso significa que esse arquivo default vai ser executado. Tá? Então, o nome que é passado aqui na URL, ó, default, ele é mapeado automaticamente para esse arquivo default.py que está dentro da pasta de controller. Ok? Lembrando que isso daqui é configuração padrão. Tá? Você pode ter uma regra aonde o usuário passa contato na URL e aqui você tem um controller chamado myform.py. E aí toda vez que tiver contato lá, eu mando executar o myform. Então, você que vai, se você quiser, você define. Se você não quiser definir, o padrão é o mesmo nome. Tá? Então, o nome que você der para o arquivo aqui dentro da pasta de controller vai ser o nome que vai ser usado aqui na URL, ó, default. Aí aqui a gente tem a function, né? Então, a função que está aqui, user, ela é uma função Python que está escrita dentro desse cara aqui. Então, se eu abrir ele, ó, vocês vão ver que tem uma série de funções, index, e tem uma função aqui chamada user. Ó, tá? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e criar uma função chamada myFunction. Tá? E nessa função aqui eu dou um return hello. Tá? Então aqui você pode usar Python. Tudo que a gente aprendeu de Python até agora pode ser usado aqui livremente, certo? Com algumas pequenas regras que eu já vou falar. Mas isso aqui já está exposto para o usuário. Como? Dentro do controller default, dentro de myFunction. Então a partir do momento que o usuário vier aqui agora e chamar default myFunction, é aquilo que vai ser executado. Tá? Então ele vai executar esse arquivo aqui, e dentro desse arquivo ele vai procurar essa função myFunction e vai retornar o que eu estiver retornando aqui. Tá? Nesse caso escreveu aqui, ó, hello, bem simples. Tá? Então ali dentro você faz o que você quiser com Python, ok? Voltando aqui na estrutura, além disso daqui, eu tenho também a pasta de views. Tá? Então a gente falou de model, de controller e tem as views. Dentro do Web2Py, view é o que a gente chama de template. Tá? O template é aquilo que você vai mostrar para o usuário. Então, por exemplo, eu estou mostrando aqui para ele, ó, hello, e está em branco, não tem estilo, não tem cor, não tem nada. Então, o layout que vai ser definido para a exibição dessa palavra aqui que eu retornei no meu controller, eu defino aqui dentro de view. Tá? Então, é a mesma coisa. Ó, notem que eu tenho uma pasta default que mapeia o controller aqui, tá? E dentro da pasta default eu tenho aqui um arquivo HTML para o user, um arquivo HTML para o index. Basta eu criar um arquivo HTML myfunction.html, que ele vai ser referente a essa função aqui, tá? E aí é daquela maneira que eu vou exibir. Obviamente que junto com o HTML eu vou ter CSS, eu vou ter JavaScript e todos os arquivos estáticos igual o que a gente viu aqui no começo da aula. Tá certo? Então essa aqui é a estrutura básica. Fora da estrutura básica, tem outras coisas aqui dentro que são referentes ao ambiente mesmo. Tá? O ambiente que aquele aplicativo está sendo executado. Por exemplo, tem a pasta de módulos. O que é a pasta de módulos? É onde você pode colocar suas bibliotecas Python e reaproveitar elas dentro dos controllers. Então lá no controller você faz um import minha biblioteca. E a sua biblioteca pode estar aqui dentro, se você quiser. Tá? Ou pode estar lá no seu Python ou em qualquer outro caminho. Lembrando que eu já mostrei para vocês que você pode manipular o syspath lá e colocar um caminho qualquer. Mas se você preferir deixar tudo contido, você coloca o seu módulo aqui dentro. Além disso, a gente tem a pasta de linguagens, tá? Porque o seu aplicativo ele pode ser internacionalizado, né? Então as suas strings, lá, os textos
dos seus botões, dos seus controles, podem estar em várias línguas, tá? Dependendo da opção do usuário. Então aqui a gente cria os dicionários de linguagens, onde vai ter a tradução para cada uma das línguas, tá? Então a aplicação Welcome já vem com algumas coisas básicas aí, como por exemplo, sei lá, a palavra file já está traduzida para arquivo em português, para ficheiro em português de Portugal, e assim vai indo. Então algumas coisas já estão aqui. Obviamente que o que for novo do seu aplicativo, você que vai ter que gerenciar a tradução disso, mas tem uma ferramenta para isso daí, tá? Aí a gente tem aqui languages, módulos, tá? E o restante são pastas que o seu próprio aplicativo vai usar. Já não são pastas onde você vai mexer. Tá? Então, por exemplo, as sessões vão ficar gravadas aqui em Session. Ó. Notem que tem um usuário aqui conectado, já tem um arquivo aqui de sessão. Então, Session pode ser gravado aqui ou pode ser gravado no banco de dados, você que escolhe. Mas por padrão fica aqui. Tem a pasta de cache, que ficam os arquivos de cache. Tá? Então, se você escolher usar o cache padrão, as variáveis de cache ficam aqui dentro desse arquivo .shelve. Tá? Shelve é uma tecnologia de cache aí que já está embutida no Python. Aí você tem também a pasta databases, que fica um banco de dados e arquivos de controle de banco de dados. Se o seu banco de dados for um banco de dados de arquivo, tipo SQLite, ele fica aqui. O log de SQL também fica aqui. Então isso aqui teoricamente você não vai editar. Tá? Onde que você vai editar? Só em Model, View, Controller e Módulo. Tá? O restante faz parte do framework, ele vai se virar para tratar isso aqui sozinho, ok? O restante eu já vou falando aqui para vocês. Vamos começar agora aqui o nosso projeto, né? Visto que eu já dei um overview aqui de como que isso aqui funciona, como inicializa o Web2Py e qual que é a estrutura básica das pastas, tá certo? Lembrando o seguinte, o Web2Py está rodando, certo? Dentro de Applications, a gente já tem essa aplicação Welcome, que ela vem aqui como um template para a gente começar a desenvolver, e aí tem uma aplicação admin. Tá? O que é essa aplicação admin? É um aplicativo, não é obrigatório você ter ele, se você quiser você pode remover ele do seu Web2Py. O admin é a interface administrativa da instância Web2Py. Tá? O admin não é obrigatório, tá? É bom falar isso porque tem gente que pensa que o Web2Py só funciona com o admin. Não, você pode desenvolver tudo utilizando um editor de texto. Você pode criar aplicativos utilizando direto a pasta aqui. Você pode registrar URLs direto no arquivo. Mas, se você quiser, você pode usar o admin para facilitar o seu trabalho. Tá? Então aqui, você vai usar a mesma senha que está aqui que a gente passou aqui. Ó. Tá? Então, aqui na hora de inicializar o Web2Py, eu fiz web2py.py-a, que é a senha de admin, 1234. Tá? Então aqui eu passo 1, 2, 3, 4. Quando o seu aplicativo estiver hospedado lá no servidor, ou por exemplo num host qualquer, aí você vai poder acessar o admin também. Só que ele só vai ser acessível através de HTTPS. Tá? Senão ele fica desabilitado. É uma questão de segurança. Porque com acesso ao admin, qualquer um faz o que quiser dentro do seu aplicativo. Tá? E aí também tem um jeito de você definir essa senha lá. Como você não vai ter o console para passar a senha, né, que a gente passa em desenvolvimento, você vai ter que definir essa senha na hora que estiver hospedado. Tá? Então aqui a gente faz o login na interface administrativa. Bem lembrado, deixa eu gravar essa parte da aula aqui, senão fica um vídeo gigantesco.